Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá? Mais um vídeo agora sobre medidores ideais. Voltímetro, amperímetro. São dois aparelhos que vão ser usados para fazermos as medições de DDP, a voltagem e corrente elétrica. Tá? A partir dessa aula aqui, na sequência dela, nós vamos para os circuitos elétricos, já encaixando voltímetro, amperímetro e temos mais modelos de exercícios para desenvolvermos, tá bom? Então vamos lá. O próprio nome vai ajudar. Ó, volt. Então esse aparelho aqui, ó, ele faz o quê? A medida da DDP. Não esquecer, diferença de potencial. A diferença é a ideia da subtração, tá? Esse aparelho aqui, ó, ele para funcionar de uma forma adequada, ele tem duas características que nós vamos, depois do exemplo, acrescentar. O símbolo desse aparelho, ó, ele é uma bolinha com V dentro. Às vezes você vai encontrar uma seta aqui, ó. Nada demais, tá bom? O que é o amperímetro? É o aparelho que vai fazer a medida de quê? Da intensidade da corrente elétrica. Medida da intensidade da corrente elétrica. A corrente elétrica é medida em amperes, daí o nome, amperímetro. Também tem duas características importantes para nós salientarmos. No circuito ele vai aparecer assim, ó. Tudo bem? Entenda, fora essa parte inicial teórica, não tem nada demais quando você precisar mexer com voltímetro e amperímetro. Então, por exemplo, na hora que eu for trabalhar aqui um circuito bem simples, eu vou colocar o amperímetro e o voltímetro, nós vamos voltar para cá e encaixar a parte teórica. Então vamos fazer aqui, ó. Já vimos a primeira lei, já vimos a segunda, já vimos a primeira lei e já vimos a relação para resistores, ó. Vamos pegar o circuito mais simples possível aqui, ó. Uma bateria com uma força eletromotriz, por enquanto nós chamamos ainda de DDP, polo positivo, polo negativo, e um resistor aqui, ó. Legal? Vamos colocar valores, vamos colocar uma bateria de 12 volts, vamos colocar um resistor de 6 ohms. No meu sentido convencional de corrente elétrica, a minha corrente elétrica vai sair do polo positivo, vai percorrer o circuito composto aqui apenas por uma única malha, um único circuitinho fechado. Então minha corrente elétrica sobe aqui, vem para a direita, aqui ela vai descer e vai fechar o meu circuito entrando aqui, ó. Tá? Aqui ela desce, tá bom? Quanto vale essa corrente elétrica? Para calcularmos essa corrente elétrica, eu aplico U é igual a RI. Como eu tenho apenas uma única bateria, temos apenas um único resistor, eu vou direto para 12 volts, uma resistência de 6, uma corrente elétrica de 2 amperes. Tudo bem, galera? Deixa aqui. Se o exercício pergunta para você, calcule a corrente elétrica no circuito. Bom, o que você faz? Isso. Só que ele pode, no lugar de perguntar, calcule a corrente elétrica, ele pode te dar uma figura, desenhar aqui, por exemplo, o amperímetro e fazer a pergunta assim. Qual a indicação do aparelho? Qual a indicação do amperímetro? Então você vai vir aqui, vai observar o amperímetro no circuito e vai calcular o que ele mede, que no caso é a corrente elétrica. Mas olha só, desse jeito que está aqui, a corrente sai daqui, subiu, passou pelo resistor, ele funcionou, se é uma lâmpada acende, se é um chuveiro esquenta a água, desceu que passou no amperímetro, ele faz a medida.
Para ele fazer a medida da corrente, a corrente passa por ele, então ele tem que estar em série com aquele aparelho que você quer medir. Como eu quero medir a corrente do circuito, a corrente tem que passar pelo amperímetro para ele fazer a medida. Vamos pensar desse jeito. Então eles têm que estar em série. Então se eu quero medir a corrente desse cara ou do circuito todo, ele tem que estar em série. Então o amperímetro, para ele funcionar, ele tem que ser, vou colocar aqui, ligado em série. Tá? Ligado em série com aquilo que você deseja medir. Tudo bem, galera? Beleza. Mas, veja bem, tira o amperímetro. Minha lâmpada está funcionando, tem um brilho. Se eu colocar um amperímetro para fazer a medida, eu não posso atrapalhar o brilho dessa lâmpada, não posso atrapalhar o funcionamento. Então o fabricante tem que fabricá-lo de certa maneira, de certo modo, que use, meça, mas não atrapalhe. Então ele não pode ter resistência, porque se ele tiver uma resistência, por exemplo, de 0,1, você já vai somar com 6, ficando em série, dando 6,1, que me dá uma corrente diferente, atrapalhando o funcionamento do resistor. Então, para esse cara aqui não atrapalhar o circuito elétrico, ele tem que ser fabricado de uma forma que a resistência dele seja nula. Por que a resistência tem que ser nula? Vamos lá de novo. Porque por ter que ser ligado em série, ele não pode ter a resistência somada com essa, porque se somar vai atrapalhar. Então ele tem que ser ligado em série para medir a corrente. Para não atrapalhar o funcionamento, ele não pode ter resistência. Então as características do amperímetro é ligado em série e resistência nula. Beleza? Por isso que o nome é ideal, porque não existe a resistência zero. Tá? Por mais que ele tenha uma resistência muito baixa, ele vai ter uma resistência qualquer. Mas no ideal, no medidor ideal, onde você vai usar para os exercícios, admite-se aquelas duas características. Tranquilo, galera? Vamos lá. Minha bateria está aqui, ó. Vou chamar esse ponto aqui de A, vou chamar esse ponto aqui de B, lembra? Como os fios são ideais, eu posso trazer esse nível de energia para cá, esse potencial para cá, chamando esse ponto de A, posso trazer esse B para cá. Não posso pular para cá e chamar de A porque tem um aparelho, tá? Não posso chamar esse ponto de A. Você, poxa, mas MV, você saiu daqui e pulou para cá, tinha um aparelho. Mas como esse cara tem resistência nula, é como se ele não existisse e o meu fio continua ideal. Então aqui eu posso chamar de ponto B. Qual é a DDP entre A e B, ó, que é da minha bateria? 12 volts. Como o meu resistor está entre A e B, ele também está submetido a 12 volts. Então eu quero medir a voltagem desse cara aqui, ó. Eu quero ligar um voltímetro nele. O que eu tenho que fazer? Puxar um fio, por exemplo, daqui e daqui. De tal maneira que eu possa levar o ponto B até aqui e possa levar o ponto A até aqui, ó. E aqui eu coloco o meu aparelho, que é o meu voltímetro. Por que eu quero fazer isso? Porque se eu quero medir o U, a voltagem, eu quero medir o UAB. Esse cara está entre A e B. Então eu coloco alguma coisa em paralelo, porque aqui o meu voltímetro também está entre A e B. Qual a voltagem que esse cara vai marcar? O U entre A e B. Porque essa é a principal característica de aparelhos que estão em paralelo. Todos os aparelhos que estão associados em paralelo estão submetidos à mesma voltagem. Então esse cara aqui trabalha com 12 volts, colocando um voltímetro em paralelo com ele, eu marco exatamente os 12 volts. Então o meu voltímetro tem que ser ligado em paralelo. Ok, galera? Porém, mais uma vez, ele não pode atrapalhar o circuito. Minha corrente subiu. Quando a minha corrente chega aqui, ela passa por aqui, meu aparelho funciona sem o voltímetro. Se eu colocar o voltímetro, a tendência é eu criar um ponto de divisão de corrente. Ó. Vamos supor que a corrente é 10. 10, tem que passar aqui 10 para funcionar bonito. Tá? Se passar 9,9 aqui, já alterou. Então não pode subir nada. Como que não vai subir nada? O que eu faço para não subir nada? Eu coloco um voltímetro com a resistência o quê? Muito, muito grande.
Quanto maior a resistência, menor a fração da corrente elétrica que vai para ela quando eu tenho uma divisão de associação em paralelo. Tá? Lembra que a DDP é a mesma e a corrente divide-se inversamente proporcional. Então, se eu quero que a corrente que vá para lá, na verdade, não exista, passe toda por aqui para não atrapalhar o funcionamento, a resistência do voltímetro tem que ser uma resistência muito grande. A resistência ideal é uma resistência infinita. Então, se eu tiro o voltímetro daqui do desenho, eu falo, calcule a DDP entre os terminais do resistor. É a pergunta. Se eu quero mudar a pergunta, eu desenho o voltímetro e falo, pergunto, quanto marca o voltímetro? Então, é basicamente a mesma configuração de exercícios. Só olho na figura, porque quando eles são ideais, você tem que associar a figura à pergunta, como se de repente o voltímetro não estivesse ali. Então, os aparelhos, eles são usados para quê? Para medir. Eles não podem atrapalhar os funcionamentos. Legal? Só um minuto, olha para cá. É desse aparelho que nós estamos falando. Isso aqui é um multímetro, só que isso aqui vai funcionar como, a partir do chaveamento, ó, amperímetro e voltímetro. E ohmímetro também. Só que esse aparelho não é ideal. Ele é o que nós usamos no nosso dia a dia, na prática. Tá? Num próximo vídeo, numa próxima aula, eu vou te mostrar o funcionamento disso daqui, ligando numa pilha, marcando a voltagem da pilha, marcando a DDP da pilha, e mostrando o porquê e como que é o funcionamento desse chaveamento, o que que ele faz, como que é o aparelho aqui dentro, se eu tirasse essa tampinha, o que que você enxergaria aqui dentro, que aí é uma aula sobre medidores elétricos reais. Voltímetro, amperímetro, ohmímetro e o famoso galvanômetro. Ok, galera? Mas fica para uma próxima aula, tá bom? Na sequência desse vídeo aqui, dessa aula, tá? Vamos fazer a sequência, vamos trabalhar exercícios. Agora, geral, com voltímetro, sem voltímetro, com amperímetro, sem amperímetro, porque na hora que entrar esse aparelho, voltímetro e amperímetro, eu já sei trabalhar matematicamente a lei de Ohm, a primeira, com ou sem ele. Ok, galera? Vamos lá. Um grande abraço. Se você gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe. E se você está querendo ver essa outra aula, assistir essa outra aula, inscreva-se no canal, que assim que eu publicar, você vai receber a notificação. É isso aí, galera. Um grande abraço.